Barcelona é o campeão da Supercopa da Espanha e assim Hansi Flick conseguiu seu quarto título desde que chegou ao clube. Aos 36 minutos, Rafinha abriu o placar com este belo gol e assim se tornou o brasileiro com mais gols na história da competição. Vini Júnior empatou também com um golaço aos 47 e assim encerrou com a sua sequência de 16 partidas sem marcar pelos merengues. Ele também igualou a marca de Cristiano Ronaldo, Benzema e Puskás, se tornando o jogador com mais contribuições em gols em finais. Aos 49 minutos, Lewandowski colocou os catalães na frente mais uma vez e aos 52, Gonzalo Garcia deixou o placar empatado novamente. Aos 73 minutos, o nome de Rafinha brilhou de novo para fazer o terceiro gol dos catalães. Xabi Alonso até colocou Mbappé aos 76, porém o placar não se moveu e o Barcelona venceu por 3-2, sendo campeão da Supercopa da Espanha. No finalzinho, ainda vimos Frenkie de Jong ser expulso por essa entrada em Mbappé. Meus amigos, o Barcelona foi o grande campeão do duelo de ontem que aconteceu lá na Arábia Saudita e o Rafinha mais uma vez mostrando que faz a diferença sim pelo Barça. Quando ele está em campo, o time joga totalmente diferente, ele consegue ajudar bastante a equipe catalã. E aí, por conta do jogo de ontem, surgiu uma pergunta nas redes sociais: hoje em dia, qual que é o jogador que mais faz a diferença? Rafinha ou Vinícius Júnior? Comenta aí a tua opinião, tá bom? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muita coisa interessante. Bora ver como é que foram os principais jogos de ontem dos estaduais. Vou te falar também sobre técnico do Manchester United. Bruno Fernandes pode ir embora do clube. Grêmio anunciou um novo reforço. Bora conversar sobre tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem o Bahia venceu o Jequié por 4-2 pela abertura do Baiano. Os gols foram marcados pelos garotos Jota, Juan Pablo, que marcou 2, e também por Fred. Chapecoense começou mal o Catarinense ao perder por 2-0 para o Camboriú. Já o Criciúma venceu por 2-1 o Avaí. Pelo Campeonato Cearense, Fortaleza ficou apenas no empate sem gols com o Ferroviário em sua estreia. Goiás começou o estadual com goleada metendo 4-0 no Goiatuba. Pelo Campeonato Paranaense, o Atlético ficou no empate em 1-1 com o Cianorte. Santa Cruz começou bem o Pernambucano e venceu por 3-0 decisão. Corinthians começou bem o Paulistão, pois ontem meteu 3-0 na Ponte Preta, com gols de Gustavo Henrique, André e André Ramalho. Já o São Paulo levou um 3-0 do Mirassol e ainda ouviu a torcida adversária gritar olé. Com gol de Iago aos 49 do segundo tempo, Flamengo arrancou empate em 1-1 com a Portuguesa pela abertura do Campeonato Carioca. Já pelo Campeonato Mineiro, o Atlético ficou no 1-1 com o Betim. Pelo Gauchão, Internacional até saiu atrás do placar, mas conseguiu a virada em cima do Hamburgo e venceu por 2-1, com gols de João Marcos Contra e Diego Coser. A temporada mal começou e o clima no São Paulo vai de mal a pior, principalmente após a dura derrota de ontem pro Mirassol. Logo na saída do gramado, Luciano avisou a torcida que o ano não será fácil ao dizer o seguinte: vou ser sincero, esse ano vai ser mais difícil do que o ano passado, peço ao torcedor que não abandone esse clube. Minutos depois, Júnior Pedroso, empresário de Lucas, Pablo Maia e Ferreirinha, resolveu desabafar nas redes sociais ao postar o seguinte: líder limitado não é aquele que tecnicamente tem limitações, mas aquele que não consegue nem ter a confiança do seu grupo. Esse não tem muito pra onde ir. Líder tem que ser, liderar a sua equipe, assumindo seus erros sem expor o seu time. Errou, apenas assume e tenta aprender com seus erros. A situação lá no São Paulo vai de mal a pior e inclusive ontem saiu uma matéria no Fantástico, né, falando aí sobre a investigação da Polícia Civil, que investiga aí os saques milionários, né, em dinheiro vivo, que somam aí, se eu não me engano, 11 milhões de reais. Também investiga aí dirigentes ligados, né, ao desvio financeiro e outras coisas mais. E vale a pena lembrar que o presidente Júlio Casares ainda pode sofrer o impeachment. A votação vai acontecer nessa próxima sexta-feira e vamos ver qual vai ser o resultado.
Ontem o Grêmio anunciou oficialmente a contratação de TT, que foi vendido pelo Tricolor em 2019 e agora retorna após 7 anos no futebol europeu. Lá ele passou pelo Shakhtar Donetsk, Lyon, Leicester City, Galatasaray e Panathinaikos. Ao todo ele somou 56 gols e 36 assistências nas 273 partidas em que jogou. O atleta foi comprado por 6 milhões de euros junto ao Panathinaikos e seu vínculo com o Grêmio vai até dezembro de 2029. Agora o próximo alvo do clube é Guido Rodrigues do West Ham. O portal GE confirmou que as sondagens já foram feitas, porém o negócio é considerado bem complicado, já que o volante argentino tem mercado em várias partes do mundo. O atleta de 31 anos está nos últimos 6 meses de contrato e os Hammers já avisaram que não vão dificultar a sua saída nesta janela. O Grêmio pode aí apresentar uma proposta oficial nos próximos dias, mas vale a pena lembrar que eles enfrentam, a concorrência de outros clubes que também querem o Guido Rodrigues, como por exemplo o Palmeiras e também a Juventus lá da Itália. Vamos ver o que é que vai rolar, mas o interesse de Luiz Castro em contratar o Guido Rodrigues é muito forte. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moralzinha, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. E eu queria te avisar rapidão que ontem, domingo, saiu um vídeo sobre 15 novas camisas da próxima temporada europeia. E tem muita camisa legal e também algumas estranhas, Vai lá assistir o vídeo que ficou bem da hora. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado. O Manchester United foi eliminado na Copa da Inglaterra ao perder por 2-1 para o Brighton. Lembrando que desde a temporada 81-82, os Diabos Vermelhos não eram eliminados de ambas as Copas na primeira rodada que participa. Já o Arsenal avançou ao golear o Portsmouth por 4-1, com direito a hat-trick de Gabriel Martinelli, que foi o grande destaque da partida de ontem. O Bayern de Munique começou 2026 humilhando o Wolfsburg ao vencer por 8-1 pela Bundesliga, com 2 gols contra, mais um de Luiz Dias, Guerreiro, Kane e Goretzka. Olise marcou 2 vezes. Assim, os bávaros chegam a 44 pontos isolados na ponta da tabela. Borussia é o segundo colocado com 11 pontos a menos. Leipzig e Leverkusen completam o G4 com 29 pontos. Harry Kane é o artilheiro com 20 gols. Depois temos Undav, Tabakovic, Luiz Dias e Olise com 9 gols cada. Pelo campeonato italiano, ontem a Internazionale ficou no empate em 2-2 com o Napoli. Já o Milan ficou no empate em 1-1 com a Fiorentina. Após 19 rodadas, Internazionale lidera com 43 pontos. Milan tem 40, Napoli e Roma completam o G4 com 39. Lautaro Martinez é o artilheiro com 10 gols, seguido por Pulisic com 8. Endrick fez a sua estreia com o Lyon e precisou de apenas 42 minutos para marcar o seu primeiro gol lá. Assim, ele ajudou seu clube a vencer o Lille por 2-1 pela Copa da França. Rafinha ontem comandou a vitória do Barcelona metendo 2 gols na decisão da Supercopa da Espanha e inclusive ele foi eleito o melhor jogador da competição. O brasileiro foi bastante elogiado pelos jornais espanhóis, principalmente pelo Mundo Deportivo e também pelo Marca, que destacaram a persistência do atleta para garantir a vitória do Barça. A verdade é que Rafinha vem jogando muita bola e faz uma baita diferença para o Barcelona quando está em campo. No entanto, vale a pena lembrar que antes de Hansi Flick chegar na equipe, ele estava quase sendo vendido pelo Barça. Inclusive, em entrevista após o título de ontem, o brasileiro falou o seguinte: se Hansi Flick não tivesse vindo, eu teria saído do Barça. Ele mudou tudo. Ele me disse que eu seria importante. É disso que um jogador precisa: confiança. Com os 2 gols marcados ontem, Rafinha se tornou o segundo maior artilheiro brasileiro do El Clássico, tendo um total de 7 gols em 12 jogos, ficando apenas atrás de Vinícius Júnior, que tem 8 gols em 24 partidas. Meus amigos, o Rafinha realmente tá jogando o fino
do fino, né? Lembrando aí que quando o Vinícius Júnior ficou perto, né, de ganhar a bola de ouro ali e não ganhou, né, ele acabou se desestabilizando e não vem conseguindo jogar tão bem mais ultimamente. Já o Rafinha também era considerado um dos principais candidatos à bola de ouro nessa última votação, porém, mesmo não tendo ficado muito bem no ranking, ele conseguiu manter a perspectiva, conseguiu manter os seus bons jogos e ele vem fazendo realmente a diferença pela equipe do Barça. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, muita gente nas redes sociais tá comentando que hoje em dia o Rafinha é um jogador mais completo do que o Vinícius Júnior e também é muito mais importante para a seleção brasileira do que o atleta do Real Madrid. Quero saber o que é que você pensa a respeito disso. Fala é! O ciclo de Bruno Fernandes no Manchester United parece estar chegando ao fim. Inclusive, o jornal The Sun informou que os companheiros de equipe acreditam que ele já perdeu a paciência com o clube, temendo agora que ele vai embora no meio do ano. O português teria sido um dos atletas que não ficou nada feliz com a demissão de Rubem Amorim. E vale a pena lembrar que foi o próprio técnico quem convenceu Bruno Fernandes a ficar no clube no começo da temporada, apesar da boa oferta do Al Hilal. Para quem não se lembra, foram oferecidos 237 milhões de euros por 3 anos de contrato para Bruno Fernandes, e ele recusou justamente por conta de Rubem Amorim. Agora então o jogador estaria repensando seu futuro e avisou que vai tomar uma decisão após a Copa do Mundo. Segundo a imprensa inglesa, o Al Hilal segue muito interessado em contratar o Bruno Fernandes e eles já estariam se preparando para investir mais de 100 milhões de euros para sacramentar a transferência após a Copa do Mundo. Vamos ver o que é que vai rolar, mas realmente parece que o Bruno Fernandes já está se cansando de jogar pelo Manchester United. Lembrando que ele vem sendo o principal jogador de longe, né? E com certeza todo esse peso também vai enchendo o saco dele, principalmente porque parece que a equipe não consegue reagir. E só para completar a respeito dos Diabos Vermelhos, nessa semana eles devem anunciar um novo técnico interino. Já contei que a decisão deles é contratar um nome por apenas aí 6 meses, né? E depois da Copa do Mundo trazer realmente o técnico que vai ficar por um bom tempo, ou pelo menos, né, que eles planejam que fique por um bom tempo. Michael Carrick e Solskjaer são os finalistas aí na corrida para assumir o cargo de interino, já tiveram reuniões no final de semana e agora vamos ver quem é que vai ser anunciado. Segundo o Fabrício Romano, o Michael Carrick estaria um pouco mais à frente do Solskjaer na corrida. Na tua opinião, quem seria o melhor nome para assumir agora os Diabos Vermelhos? Carrick ou Solskjaer? Comenta aí, tá bom? Esse foi o vídeo desta segunda-feira, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a